Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e neste vídeo eu e meu grupo iremos falar a respeito dos modais de transporte marítimos. O meu grupo é composto por mim, o Juliano e o Lincoln, que também irão falar nesse vídeo. Então, bora lá falar sobre o nosso tema. Por definição, o transporte marítimo é uma das modalidades dos transportes aquáticos ou aquaviários, que ocorrem geralmente nos mares e nos oceanos. São utilizadas geralmente embarcações como barcos ou navios, sendo bastante utilizado para o transporte tanto de pessoas quanto de cargas. Historicamente, o transporte marítimo é uma das modalidades mais antigas e teve um papel muito importante no desenvolvimento do comércio. Aposto que você já ouviu falar a respeito das caravelas, não é mesmo? Pois é, foi através deste modal de transporte que o nosso país foi achado e posteriormente colonizado pelos portugueses. Outro ponto muito interessante também é que o transporte marítimo foi muito utilizado como estratégia militar durante as guerras. Apesar disso, após o desenvolvimento da indústria automobilística e da aviação, o transporte marítimo foi colocado um pouco de lado. O transporte marítimo é muito amplo e pode englobar diversos tipos de cargas, como químicos, combustíveis, alimentos, automóveis e até aviões. A carga geralmente é transportada em caixas, pallets, barris ou containers. A respeito de sua classificação, o transporte marítimo pode ser dividido em dois. A primeira é a cabotagem, que também é muito chamada de transporte costeiro. É um tipo de transporte que só pode ser realizado entre os portos nacionais. Já o internacional, que é popularmente chamado de transporte de longo percurso, onde a distância é maior e pode ser realizado tanto entre portos nacionais como internacionais. Todos sabemos que tudo tem tanto seu lado positivo quanto o lado negativo, e é por isso que devemos avaliar as vantagens e desvantagens do transporte marítimo. E é sobre isso que o Lincoln irá falar agora. Vantagens e desvantagens do transporte marítimo. Embora seja um transporte lento, o transporte marítimo é muito utilizado para transportar cargas, uma vez que suporta grande quantidade e variedade de produtos. Isso por um custo relativamente baixo em relação a outros meios de transporte, por exemplo, o aéreo. Entre as desvantagens do transporte marítimo, podemos citar o tempo elevado de entrega de mercadorias, uma vez que passa pelos portos e alfândegas, muitas das vezes distantes dos centros de produção e muitas vezes congestionados, além da grande chance de danos nas cargas transportadas. Os portos marítimos são construções realizadas para receber pessoas e mercadorias, exportação e importação, seja em navegação marítima nacional ou internacional. Um porto é uma área abrigada das ondas e correntes, localizada à beira de um oceano, mar, lago ou rio, destinada ao atracamento de barcos e navios. Portos marítimos costumam conter docas para a estância dos barcos, cais para permitir o amarre, armazéns para mercadorias ou um importante sistema de sinalização para facilitar a entrada e saída do porto. Contudo, eles devem ser orientados de acordo com o tipo de embarcações que recebem, ou seja, um porto que costuma receber navios gigantescos terá estrutura diferente de um que receber embarcações de menor porte. No Brasil, existem cerca de 40 portos públicos, dos quais se destacam Porto de Santos, situados nas cidades litorâneas do estado de São Paulo. Santos e Guarujá, esse é o principal porto do país, o qual apresenta melhor infraestrutura e elevada movimentação, além de ser o maior da América Latina. Porto de Itajaí, situado na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina, é considerado o segundo maior porto do país, em relação à movimentação de cargas. Porto do Rio de Janeiro, também um dos mais movimentados do país, está localizado na Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro. Porto de Itaguaí, está localizado na cidade de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, sendo um dos maiores e mais movimentados portos da América Latina. Porto de Vitória, um dos mais importantes do país, esse complexo portuário engloba o Porto de Vitória, Porto de Praia Mole e Porto de Barra do Riacho. Está localizado na capital do estado do Espírito Santo. Porto de Paranaguá, localizado na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, é o maior porto de produtos a granel da América Latina. Porto de Rio Grande, inaugurado no final do século XIX, é considerado um dos principais portos da região sul do país. Situado na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, liga a Lagoa dos Patos ao Oceano Atlântico. Diversos tipos de navios são utilizados para o transporte marítimo. Podem ser distinguidos pelos tipos, tamanhos, formas e o tipo de carga. As embarcações de recreio e de lazer
utilizam ainda o vento como meio de propulsão, enquanto os navios de carga e outros navios utilizam motores de combustão interna. Em zonas de água pouco profundas, são normalmente utilizados barcos com calado pequeno, como semi-rígidos e hovercrafts, sendo esses últimos impulsionados por grandes hélices. Eu abordarei a importância do modal marítimo no Brasil e no mundo, e como exemplo usaremos o Canal de Suez. O Canal de Suez é uma abertura artificial construída no meio do Egito, entre Port Said e Suez, ligando o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Foi uma obra espetacular e gigantesca da humanidade, idealizada por Ferdinand de Lesseps em 1859. Levou 10 anos para sua construção e mais de 1,5 milhão de trabalhadores. Graças ao Canal de Suez, a gente pode conectar a Ásia à Europa, e poupando que antes eram 7.000 quilômetros de extensão em apenas 193. E hoje a travessia dura cerca de 14 horas. Atualmente, o Canal de Suez é a rota marítima mais importante do mundo, tendo atravessado mais de 1 bilhão em toneladas de mercadoria. Mas lembra-se quando foi dito sobre as desvantagens do modo marítimo? Sobre a demora e sobre os possíveis acidentes? No dia 23 de março de 2021, o navio Evergreen encalha no meio do Canal de Suez, levando a um histórico engarrafamento e muita dor de cabeça. Com 400 metros de comprimento e 219 mil toneladas, o navio taiwanês encalhou diagonalmente no Lago Amargo por quase uma semana, paralisando 370 navios avaliados em 9 bilhões de dólares de mercadoria retida por dia parado. Cogitaram até contornar o sul da África, mas os custos seriam ainda maiores, já que demoraria 12 dias a mais. Após grandes retiradas de areia, 10 rebocadores e retirada parcial de sua carga, no dia 29 de março, o Evergreen liberou o caminho, resultando em 12% de todo o comércio mundial afetado e danos que ultrapassam 300 bilhões de dólares. Ai, que tragédia! Diante do que foi dito por mim e meus amigos durante o vídeo, foi possível entender que o transporte marítimo não é apenas um mero meio de locomoção. A sua importância vai muito além e vocês tiveram uma noção através do que aconteceu no Canal de Suez. Com a globalização, o transporte marítimo se tornou um agente muito importante nas relações comerciais entre os países. E em meio à pandemia da Covid-19, o transporte marítimo se mostrou ainda mais fundamental. Com o fechamento das fronteiras e o cancelamento de voos, o transporte marítimo teve que segurar a onda literalmente para evitar grandes prejuízos causados pelas faltas dos outros modais. Com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço em nome do meu grupo e até a próxima!